Você que nos está assistindo, você precisa nos ajudar a destruir este STF. Nós não vamos para a manifestação do dia 26, não vamos divulgar, não estamos defendendo por uma razão muito simples, né? Duas pautas principais das manifestações do dia 26. Uma é você tem a invasão ou fechamento do Congresso Nacional, o que por si só já é uma medida antiliberal, anticonservadora, antirrepublicana e que a gente não pode defender de maneira nenhuma. E outra, da mesma maneira, antiliberal, antirrepublicana, anticonservadora, o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Defender o fechamento da instituição é uma coisa completamente diferente. O problema não está na instituição, o problema está em ações de pessoas que utilizam o poder da instituição para os seus fins pessoais. Aí sim, esse é o problema e isso precisa ser criticado. Para resolver o problema tem uma solução prática. Vamos tirar o Supremo da STF, vamos tirar o poder concentrado que está nesses caras, porque a gente já conhece muito bem o que poder concentrado ocasiona, o que poder concentrado acarreta, ainda mais quando está na mão de pessoas de um caráter duvidoso. É defender fechar Supremo, isso é coisa de revolucionário. Isso não tem absolutamente nada de conservador, absolutamente nada de liberal, né? Quem é liberal, quem é conservador defende a separação dos poderes, né? E não o fechamento dos poderes. Temos que ir às ruas antes do Natal. Esses caras não podem ficar impunes e todo esse Supremo tem que ser derrubado. Esses caras não podem ficar impunes e todo esse Supremo tem que ser derrubado. É defender fechar Supremo, isso é coisa de revolucionário. Isso não tem absolutamente nada de conservador, absolutamente nada de liberal, né? Quem é liberal, quem é conservador defende a separação dos poderes, né? E não o fechamento dos poderes. Para resolver o problema tem uma solução prática. Vamos tirar o Supremo da STF, vamos tirar o poder concentrado que está nesses caras. Você precisa nos ajudar a destruir este STF. Todo esse Supremo tem que ser derrubado. É defender fechar Supremo, isso é coisa de revolucionário. Gravações de áudio divulgadas pelo portal UOL revelam que o PSDB, DEM, PMDB e o Partido Solidariedade financiaram a participação do Movimento Brasil Livre em atos pró-impeachment. As gravações desmentem o MBL, que sempre fez questão de afirmar que é um movimento apartidário sem ligações financeiras com siglas políticas. Numa postagem de abril do ano passado, o MBL afirma que vive de doações e não tem grandes empresas ou partidos políticos por trás. O movimento foi criado em 2014 para combater a corrupção. No áudio divulgado pelo UOL, Renan Santos, um dos líderes do MBL, confirma como o movimento se articulou com os partidos políticos. O MBL acabou de fechar com o PSDB, DEM, PMDB, uma articulação para eles ajudarem, e aí também com a força sindical, com o Paulinho, né? Para divulgar o dia 13, usando as máquinas deles também. Enfim, usar agora uma força que a gente nunca teve. Foi o MBL que montou isso. A gente está costurando agora com todos eles. Pense uma coisinha comigo aqui. Você sabe o que é uma vida? Uma vida é algo que nasce, se reproduz e morre. Isso é a definição de vida. Uma mesa, ela nasce, se reproduz e morre? Não. Um feto nasce, se reproduz e morre? Não. Uma criança, sim, nasce, se reproduz e morre. Um feto, não. Você definir um feto como uma pessoa que pensa, sente, tem direitos e consciência como uma mulher, por exemplo, cara, isso é um absurdo. Então tira da sua cabeça essa imagem de que aborto é assassinato. Isso não tem nada a ver. Regulamentação das drogas. Bom, vamos lá. Eu, pessoalmente, sou a favor da legalização da maconha. Acho que, como o Milton Friedman achava, né, economista, aliás, o meu economista preferido, livro de recomendação até livre para escolher, né, o seu livro mais famoso aqui no Brasil, foi traduzido pela editora Record, está disponível em diversas livrarias. Acredito que a maneira mais eficiente de se combater o tráfico de maconha seja justamente legalizando, para que se quebre o monopólio dos traficantes. Legalizar resolve? Para que diminua, não resolve, mas é uma maneira mais eficiente de combater o problema. Não acho que seja um problema que se resolva. Eu acho que é como a segurança pública, por exemplo. Nunca vai se resolver, mas sempre pode ser combatida. Como a corrupção, nunca vai deixar de existir, mas sempre pode ser combatido. Tráfico também, nunca vai deixar de existir, mas pode muito bem ser combatido. Acho que a gente tem exemplos muito bons, principalmente nos Estados Unidos, em que diversos cartéis, diversos traficantes que antes estavam muito bem estabelecidos no mercado, depois quebraram devido à legalização da maconha. E não só isso, mas uma abertura de mercado. Quer combater droga? Droga se combate com educação.
Você não pode simplesmente dar o monopólio do mercado justamente para o cara mau. Você não pode dar um monopólio, toda essa arrecadação de dinheiro que a maconha gera. Olha, como a gente Você acha que seria uma tragédia o Bolsonaro ser presidente? Cara, eu acho que seria bem ruim. Eu acho que seria bem ruim, porque não tem capacidade de articulação política nenhuma. Os ideais de economia dele são péssimos. E pra mim a tendência é, primeiro mês ele não fez reforma da Previdência, está cometendo crime de responsabilidade. Segundo mês ele é refém do Congresso e pode sofrer impeachment. E aí qual que é a narrativa que fica? Olha lá, a direita chegou no poder, fez bosta, vamos voltar com o PT. Tem uma estratégia no MBL em querer apoiar um cara isentão nessa eleição? Por ser a primeira onde vocês são grandemente influenciadores? Fala assim, porra, eu não vou pra um lado que pode perder? Ou que pode ganhar e fazer merda? Sinceramente não, cara. Sinceramente não. Porque se fosse, a gente ia apoiar o Geraldo Alckmin. É o cara que é o do cara do establishment, Vocês estão apoiando um cara isentão pra não se meter no meio dessa... Não, mas se a gente apoiasse um cara isentão, a gente apoiava o Alckmin, porra. O Alckmin tá cheio de merda atrás dele já. Mais Tem ou um monte de menos. investigação com o nome dele, caralho. Tem investigação com o nome dele, mas Não é um risco? ele é isentão. Mas não é um risco grande pra vocês, num movimento novo, que prega tudo Mas isso, é um ter risco- logo de cara um candidato que você apoiou e que foi pego? Mas é um risco qualquer candidato que a gente apoia. Alckmin ou Bolsonaro? Puta, boa pergunta. Alckmin. Dinheiro ou poder? Poder. Ah, e o MBL quer chegar aonde? O MBL? E esse você sabe, esse tem que ser, esse você tem O que saber. MBL quer administrar o país. Vocês querem chegar à presidência da República. Sim. E o primeiro passo é o Flávio? Pode ser o primeiro passo. Esse sujeito tem que renunciar. Se ele é coerente, se ele é sincero na sua fala, renuncia. Como disse o Reinaldo mais cedo, as saídas possíveis são a renúncia e o suicídio. Que o Bolsonaro está contra a Constituição e contra a divisão dos poderes. O Bolsonaro quer sepultar os ideais de Montesquieu presentes no nosso ordenamento. É isso que ele quer governar sozinho. O que o Olavo e o Bolsonaro... Porque, outra coisa, também não acreditem nessa história de Olavo no limbo, no voto de silêncio. Esse cidadão, essa eminência parda, está conspirando no submundo junto com o entorno do presidente em prol de um golpe. Isso é um manifesto golpista. É claro, eles querem sepultar a divisão entre os poderes. Agora, o sujeito como o Pedro colocou, que pede para as pessoas apostarem contra o próprio país, que diz que não tem capacidade de governar, esse sujeito tem que renunciar. Se ele é coerente, se ele é sincero na sua fala, renuncia. Como disse o Reinaldo mais cedo, as saídas possíveis são a renúncia e o suicídio. E aí? Saídas possíveis são a renúncia e o suicídio.